Bom dia. Hoje eu estava meditando numa palavra, uma coisa, né, que aconteceu. Eu ouvi uma pessoa acordou já reclamando muito. E eu falei, pensei, como é que a pessoa não agradece o dia, a manhã tão bonita que Deus deu a gente, já acorda reclamando. Aí eu fui meditar nessa palavra reclamar, a, é clamar para trás, quer dizer, a pessoa está indo para trás em vez de para frente. Por isso ela está reclamando. Aí eu fui pesquisar o que reclamar faz no cérebro da gente. Que a palavra de Deus diz murmurar, né? Mas e reclamar é tudo a mesma coisa. E por que o Senhor não gosta que a gente reclame? Além da gente estar sendo ingrato e falando o que Deus está fazendo não é bom, a gente está danificando o nosso cérebro. Quer dizer, quando a pessoa reclama, ela libera dopamina. E a dopamina é uma substância que faz a gente se sentir bem, mas ela é viciante e ela cada vez quer mais. Aí a pessoa reclama porque ela sente aquele alívio do que ela está passando ou que ela acha que ela está passando. Porque tem gente que já viciou. Reclama porque tá chovendo, reclama porque tá sol, reclama porque tá com dinheiro, aí tem que pagar. Aí reclama porque não tem dinheiro, não dá pra pagar. Aí reclama porque os filhos estão fazendo bagunça, aí os filhos tá doente, está reclamando, poxa, meu filho tá doente, não tá fazendo bagunça. Reclama aí porque não tem uns animaizinhos, uns pets fofinhos, quando arruma, reclama porque eles dão trabalho, porque gasta dinheiro com ração. Tá sempre reclamando de alguma coisa. É porque no cérebro dela, ela já tá viciada naquilo ali. Só que reclamar, ele atinge também o hipocampo. E aquilo ali pode dar, gera tanto estresse que pode dar depressão, porque ele diminui o hipocampo, que faz parte do sistema límbico, da amígdala. Eu estava estudando tudo isso, que eu gosto muito também de neurociência, e para ver o dano que traz as coisas que fazem mal para a gente e causa vício. A gente pensa uma substância, uma cocaína, vai fazer mal porque vai entrar aquilo ali no cérebro, mas as coisas que a gente faz, as nossas atitudes, fazem mal também do mesmo jeito que uma substância química faz, porque ela vai liberar substâncias que vão prejudicar a nossa mente e prejudica a memória. A memória de curto prazo, ela não vira de longo prazo, a pessoa fica esquecida e ela começa a não assimilar as coisas boas que acontecem e para ela só vê o que é ruim. Quem reclama não consegue, porque tudo tem um lado bom e um lado ruim. Né? Se você consegue uma coisa, mas você vai ter que lutar. Quando o povo de Israel saiu da Terra Prometida e foi para o deserto, eles tiveram que lutar com vários tipos de pessoas, de outras tribos, de outros lugares, e eles foram reclamando, reclamando, reclamando. E uma viagem que era para durar menos de um mês ficou 40 anos, e eles nem entraram na Terra Prometida porque eles reclamaram, porque eles estavam reclamando do que Deus estava fazendo. Deus estava livrando eles, mas eles não estavam conseguindo ver. Porque eles eram escravos lá, eles foram libertos, mas a mente deles continuava escrava. Quem reclama, a mente tá aprisionada. Aprisionada, tá cinza, tá tudo ruim, porque ela não tá conseguindo, a pessoa não tá conseguindo ver. No Salmo 77, o salmista fala muito e reclama e fala do que está acontecendo. Daqui a pouco ele olha e no versículo 10 ele fala assim: isso é enfermidade minha. Ele no leito dele, na cama, ele começa a refletir e ver. Por isso que a palavra de Deus diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque você tem que fazer o esforço, isso aí é responsabilidade nossa, de fazer esforço para trazer à memória aquilo que nos faz bem, que nos dá esperança. Porque enquanto você está reclamando, você está sem esperança. As coisas estão ficando cada vez piores. E as coisas às vezes não estão ali sim, mas você está vendo assim. Então, se você for agradecido, a palavra de Deus diz: sede agradecido. Quando ele falou isso é enfermidade minha, ele acordou. Ele acordou e ele começou a ver o que era bom e começou a, a agradecer e ver o que Deus estava fazendo, porque ele não estava conseguindo ver, ele estava vendo só coisa ruim, porque ele estava com. A mente vai ficando cada vez mais para baixo, a gente vai ficando. Vê que uma pessoa que reclama muito, ela pesa o ambiente. Não dá nem vontade de ficar perto. Porque, e se a gente ficar, daqui a pouco a gente está triste também, junto com ela.
Até mais do que ela, porque às vezes ela nem tá, mas ela tá com aquele vício já de reclamar, de achar que tá tudo ruim. Então, a palavra de Deus diz que se os seus olhos forem bons, todo o corpo terá luz. E se os olhos forem ruins, a gente vive em trevas. Então, a gente tem que ver as coisas boas, procurar agradecer a Deus, porque sempre tem um lado bom. Você está aqui, você acordou, você tem o que comer, o que beber, o que vestir. Você está vivo, sua família está viva, você está bem. E se não tiver, vai ficar. Porque tem que confiar, porque a fé, ela é impossível agradar a Deus sem fé. Então a fé é o firme fundamento das coisas que você não está vendo, mas que Ele pode fazer, porque Ele pode mudar o tempo, a história, a vida, os anos. Ele parou o sol para Josué lutar. Josué podia ter falado assim, daqui a pouco está de noite, a gente já perdeu mesmo, e desistir. Mas ele falou, não, vou orar, sol detém no vale de Aijalon. E o sol ficou parado. Por quê? Porque ele teve esperança num Deus que tudo pode, que ele sabia que amava ele, que estava guerreando com ele. Vamos ter esperança e não reclamar. E não deixar essas coisas ruins entrar no nosso coração para a gente acostumar a ver as coisas, o lado ruim das coisas. E deixar de agradecer a Deus pelas coisas e dizer para Deus que Ele não está fazendo as coisas boas pela gente. Que a gente tenha um ótimo dia.